Não, espetáculo. Não, muito daquilo que o Pedro diz, acho eu, mesmo interpreta assim um pouco, tem muito a ver com qualidade de vida. Não é? Quando estamos a falar, não é só economia, é qualidade de vida. Não é? Mas também há aqui, e antes de passar à Sofia, mas também há no meio disto tudo, quando falamos da semana dos 4 dias e da forma como a economia se move, não é? Porque a própria economia se move. Pedro, já agora chego nem o meu livro, porque eu até imprimi um documento, agora posso mostrá-lo, como não estamos a gravar, eu posso mostrá-lo. Um documento que eu recebi hoje, da minha empresa, da empresa onde eu trabalho, que é a Altice, até que posso dar, em que a Altice vai implementar uma coisa que se chama plataforma de verão. E a plataforma de verão quer dizer que eu ainda nem recebi isto ao bocado, nem li isto. Oh, Rui, atenção, depois tenho que editar esta parte não pode publicar corta. Assim, em inglês. Corta, é que é difícil. Com isto, não, isto vai ser público, hoje ou amanhã vai ser público. O que eles querem com isto, no fundo, é a redistribuição das horas. Ou seja, o que eu estou a dizer às pessoas é: ok, vocês trabalham 4 dias e meio por semana, mas o outro meio-dia vocês vão ter que compensá-lo. Portanto, há aqui muito show-off na comunicação das empresas, não é? Que aproveitam-se desta coisa que é muito bonito, estar a falar de 4 dias e dizer às pessoas, aos trabalhadores e tal, aos colaboradores, que eles chamam, e aos colaboradores que podem só trabalhar 4 dias, é muito chique, não é? Dizer isto é muito chique. Mas depois, na prática, percebido bem o que é que eles estão a falar, não há isto. Há a mesma coisa, é mais do mesmo. Os médicos, com as 35 horas, sempre perguntam: vê-se logo o que aconteceu com os médicos 35 horas e o que é que está a acontecer no serviço da saúde. Os médicos não estão a trabalhar 35 horas, estão 40 e tal, têm 150 ou agora 250 horas. Portanto, a ideia das 35 horas não é. Está longe e exatamente isso aconteceu. Isso não foi uma política para reduzir as horas de trabalho, embora possa. Vou passar à Sofia agora, até um bocado na sequência que estava o Pedro a dizer de outras pessoas se envolverem nesta discussão, não é? Eu acho que isto não pode só passar por estarem economistas como o Pedro ou alguns políticos a falar sobre a matéria ou a deixar as multinacionais tomarem a dianteira. É necessário que outras pessoas venham ao debate. E a Sofia é socióloga e tem seguramente opinião sobre a matéria. Força. Boa tarde, agradeço a vossa presença. Vou começar com um agradecimento mais formal e uma confissão. O agradecimento à Praxis pelo desafio de estar aqui convosco, à Unicef também por nos acolher neste espaço tão icónico da cidade do Porto, e ao Pedro também pela oportunidade primeiro de conhecê-lo, vi vários vídeos, etc. E isto encaminha-me para a confissão. Eu não tive tempo de ler propriamente o livro ainda para esta sessão do dia 26, mas já tenho o apetite necessário, creio eu, para fazê-lo agora durante o mês de agosto. E, portanto, o que eu vou partilhar aqui convosco não é propriamente um comentário ao livro, até porque eu nem sequer sou economista, embora conviva diariamente com economistas e gestores, mas não é esse o intuito. E também não sou propriamente uma conhecedora deste debate acerca da semana de 4 dias, nomeadamente as experiências internacionais que têm sido feitas. Ou seja, eu no fundo tenho-me cruzado com este tema em função das investigações que faço na área da sociologia das organizações, do trabalho, e de contactar também, diariamente, na faculdade, com muitos estudantes que trabalham em empresas e de facto, partilham os desafios que têm, nomeadamente em estar nas aulas no horário pós-laboral, não é? Por causa da conciliação dos trabalhos que têm na empresa e com a vida académica. Portanto, para não defraudar expectativas, a minha partilha hoje vai ser no sentido de trazer para o debate algumas ideias, até porque este debate é uma oportunidade de nós pensarmos coisas mais estruturais que caracterizam a sociedade portuguesa, e o Pedro referiu há pouco que o livro está muito mais vocacionado para outras realidades nacionais, não é? E é bom terem atenção a esses aspectos. E, portanto, dito isto, então, eu vou basicamente começar com uma nota introdutória e partilhar 4 ideias para um debate mais alargado sobre a redução do tempo de trabalho e a semana de 4 dias. E eu partilho as 4 ideias porque me inspirei no número 4, não é? O Pedro falou no 4 dias e eu, quando estava a pensar,
como é que eu vou organizar as minhas ideias, acho que vou-me orientar pelo número 4, não é? E partilhar 4 ideias para este debate. E então, começando pela nota introdutória, e atendendo à minha formação académica, como sabem que é na área da Sociologia, o que é que eu gostaria de partilhar como nota introdutória? Que é muito importante, e eu acho que nós todos temos essa consciência, que este é um tema que está na ordem do dia, não é? Está na agenda político-mediática a nível nacional e internacional. E basta pensarmos no caso português, não é? Com a questão da agenda do trabalho digno, com estas notícias todas que temos recebido a este propósito. E, portanto, parece-me que é muitíssimo relevante nós resistirmos à pressão da urgência político-mediática nacional e internacional em torno deste tema. Porque normalmente essa urgência precipita muitas tomadas de posição excessivas, como o Pedro referiu, não é? Portanto, há aqueles que elogiam e os que demonizam o tema, e isso é sempre perigoso para nós termos uma compreensão mais alargada, porque nós aqui não estamos a falar propriamente de uma fórmula matemática para resolver a questão, porque a questão implica nós olharmos efetivamente para muitas coisas. E como eu confidenciei no início, embora eu não tenha lido o livro, já ouvi em vários vídeos o Pedro falar sobre o livro, e uma coisa que me parece muito interessante que o Pedro faz é uma análise diacrónica e sincrónica, ou seja, esta vertente da própria história que é incorporada na reflexão, e muitas vezes isso escasseia, ou seja, esta visão diacrónica sobre o fenómeno, ou seja, isto não é, apesar desta urgência política ou mediática, isto não é um tema novo propriamente, é um tema com um ciclo de vida muito longo, e há muitos ensinamentos da história que são importantes para nós pensarmos o debate hoje. E, portanto, essa análise diacrónica é muito interessante, e eu nem sempre estou habituada a economistas a incorporarem essa visão diacrónica. Tem muito pouco essa... Tem uma visão muito sincrónica do fenómeno. Sim. E, portanto, eu apreciei muito esse aspecto, porque eu acho que robustece a discussão, quer a discussão científica, quer depois a discussão em termos pragmáticos acerca da questão, até porque muitas vezes pensa-se, esta solução é inovadora. Não é tão inovadora quanto isso, não é? E eu também ensino o Ford aos meus alunos, agora até vou levar esta reflexão também mais detalhada para as minhas aulas, porque de facto há coisas que têm que ser conhecidas e muitas vezes nós temos esse desconhecimento. Porque não investigamos isso. E não... Se eu puder só acrescentar, claro, o primeiro livro sobre a Semana de 4 Dias foi em 1970, um conjunto de artigos de especialistas em gestão das primeiras empresas que estavam a adotar como prática de gestão. Nessa altura, a semana concentrada, as 40 horas em 4, mas foi o primeiro livro, 1970, que teve o prefácio de Paul Samuelson, que foi o Prémio Nobel da Economia nesse ano, e é o maior, o pai da economia moderna. Mas isto lá está para dizer que a própria ideia já tem 50 anos e houve fases que saiu, portanto não é... Claro, é preciso também baralhar. Já é uma ideia grisalha, não é? Diríamos quase, não é? E entra nas modas, sai das modas, e nós sabemos o que é moda, não é? O efeito moda. E isso é muito importante para nós nos distanciarmos, então, e na linha desta nota introdutória que eu queria partilhar convosco, desta urgência político-mediática nacional e internacional, porque isso muitas vezes atropela, é como nós quando vamos no carro, não é? Não engrenamos logo a terceira velocidade, engrenamos a primeira, senão o carro vai abaixo. E neste tipo de debates eu acho que é necessário muita vigilância para nós não incorrermos nestas leituras apressadas, até porque depois tudo é apressado, não é? Os debates são apressados, há pouco tempo a falar, as leituras são corridas, o tempo televisivo também é escasso para discutir isso, na imprensa escrita, referiste, publicaste agora um artigo no Observador, também há limites de palavras, portanto tudo isto é um convite à ligeireza e não é propriamente esse o objetivo, porque em bom rigor, a mim parece-me que esta é uma excelente oportunidade para nós agarrarmos com toda a nossa energia um conjunto de assuntos, não só para pensarmos, mas também para agirmos em domínios concretos da sociedade portuguesa que permitam, de facto, uma maior humanização e dignificação das condições de vida em sociedade. Porque, no fundo, nós estamos a falar disto, não é? Uma maior humanização e dignificação das condições de vida. E, portanto, esta era a nota introdutória que eu gostava de partilhar. Depois, o número 4, as 4 ideias para o debate. Isto muito em função também, como vos disse há pouco, das pesquisas que eu faço em termos do trabalho, das organizações. E que este debate que o Pedro nos traz significa efetivamente uma oportunidade para discutir. Então a primeira ideia qual é? É a questão do tempo de trabalho e de não trabalho. O que é isto? O que é o tempo de trabalho e de não trabalho?
Também é um tópico com um ciclo de vida muito longo, como o Pedro referiu. Isto é claramente uma construção social, uma construção económica, uma construção política. Nem sempre foi assim. Basta nós remontarmos, por exemplo, ao tempo da Revolução Industrial, como é que a Revolução Industrial, de facto, induziu aqui uma série de mudanças em relação à forma como nós equacionamos o tempo, variável tempo, e depois o tempo de trabalho. Portanto, isso é muito importante. Neste debate sobre o tempo de trabalho e não trabalho, nós não podemos ignorar, efetivamente, aquilo que tem sido também muito documentado, até pela área das ciências médicas, etc., que é a síndrome da vida ocupada. É que já não é só a vida de trabalho, é a vida de não trabalho e do dito lazer, porque isto do lazer e do não trabalho também é muito relativo, porque às vezes o tempo de não trabalho significa um outro tipo de trabalho. Pensemos, e há aqui pessoas muito habilitadas a falar sobre isto na sala, por exemplo, o trabalho dos cuidadores e das cuidadoras, o designado care work. Muitas vezes é executado no tempo de não trabalho, não é? No âmbito da relação salarial que eu tenho com a minha empresa, etc. Portanto, este tema que o Pedro nos traz, eu acho que é uma oportunidade para nós discutirmos de forma mais robusta esta questão. Que também não é uma questão que veio com a pandemia, embora tenha sido muito mais mediatizada. Portanto, antes da pandemia, isto já era uma questão e já era, muitas vezes, um problema, mas a pandemia veio, de facto, tornar mais visível esta questão. Basta pensarmos que o Pedro já referiu também, quando nós ficámos encerrados em casa, trabalhávamos à distância, quando isso era possível, e a dada altura o espaço doméstico era uma confluência de diferentes trabalhos. Era o trabalho profissional, era o trabalho doméstico, as tarefas domésticas, era o trabalho de cuidar, seja de crianças, dos vizinhos, de pessoas mais velhas, enfim, uma multiplicidade de tempos de trabalho e de não trabalho que entram ali numa encruzilhada. Quer dizer, é difícil depois designar as fronteiras de forma clara entre o que é trabalho e o que é não trabalho. Isto encaminhar-nos-ia para uma reflexão que agora não vamos ter tempo, mas também é importante. O que é o trabalho produtivo, o que é o trabalho reprodutivo, que também está muito associada a esta questão da redução da semana de trabalho. Força, posso só claro, acrescentar, porque isto é muito, eu acho que está muito ligado com a mudança do papel da mulher na sociedade, porque se há 50 anos a maior parte das mulheres não trabalhava para alguém, trabalhavam em casa, tratar da casa, dos filhos. O homem podia trabalhar muitas horas, voltava à casa, era tempo para a família, tempo para o descanso, o lazer dos dois, da família. Agora tem os dois o trabalho com horas intensivas, 40 horas, com as mesmas ambições, e depois chegam a casa e é preciso fazer tudo aquilo que é preciso fazer. E lá está, o tempo em casa. Precisamos de mais descanso, porque os tipos de trabalho são mais intensivos agora, sobretudo mentalmente mais intensivos, mas temos menos descanso, porque o tempo em casa não é tempo verdadeiramente descanso, porque é o tal trabalho não remunerado, que é o trabalho para manter a casa e os filhos e a família. E isto foi uma pressão enorme em termos de falta de tempo nas famílias, tem o dobro, e isto acho que está muito relacionado com a mudança do papel da mulher que trabalha, mas não se adequou aos dias de trabalho conjuntos da economia para isto. Não, é interessante. E também, por exemplo, quando se fala aqui no tempo de trabalho, esta minha primeira ideia tem muito a ver com o tempo de trabalho e não trabalho, mas também os espaços de trabalho e de não trabalho. Portanto, aqui a variável tempo e a variável espaço. E a pandemia, no fundo, trouxe para cima da mesa esta questão, não é? A confluência e a contaminação de espaços, de tempos. E eu, por exemplo, e o Pedro também e outros colegas aqui na sala também, por exemplo, no nosso trabalho, que é na organização académica, não é? Trabalho académico, como investigadores ou como professores no ensino superior, isto é um excelente observatório. Aliás, eu tento sempre desafiar os meus alunos a estudar isso, mas é sempre um tema difícil, que é estudar a própria organização académica e esta questão dos tempos de trabalho e não trabalho. Porque nós podemos adorar a nossa profissão, seja ela qual for, mas os tempos de paragem são muito importantes. E eu, pela experiência que vou tendo, e acho que não estou isolada numa ilha quanto a isso, é que os tempos do trabalho e de não trabalho são muito esbatidos, as fronteiras esbatem-se. Quer dizer, nós temos o tempo de aulas e de não de aulas, mas atendendo a que temos 4 áreas de trabalho, não é? A investigação, o ensino, a gestão universitária, a transferência de conhecimento, a dada altura, o tempo em que não estamos em aula, estamos com
com outras tarefas que se estendem, muitas vezes fins de semana, etc. Portanto, eu acho que é muito importante, como o Pedro refere no livro, a questão dos projetos piloto, dos laboratórios de experimentação. Eu deixava aqui um grande desafio, acho que também vou lançá-lo na faculdade, que era a organização académica, as universidades serem laboratórios de experimentação desta redução do tempo de trabalho. Porque aqui nós não só pensamos sobre isto, mas depois agimos sobre isto. Eu acho que dá pano para mangas esta discussão, porque vai tocar, não é, interesses instalados, etc, etc. Depois também neste tempo de trabalho e não trabalho, gostava de adicionar uma última dimensão, que é a digitalização do trabalho e do consumo. Portanto, esta questão da digitalização traz também desafios muito interessantes sob o ponto de vista do trabalho, dos tempos de trabalho e não trabalho, e também ao nível do consumo, não é? Eu já vou falar sobre isto mais à frente, a propósito do comércio eletrónico, etc. Obviamente, como o Pedro referiu, é muito importante, no âmbito desta ideia acerca do tempo de trabalho e não trabalho, equacionar aqui as alterações das estruturas familiares em Portugal, não é? O crescimento das famílias monoparentais, o envelhecimento demográfico, a baixa taxa de natalidade, portanto, tudo isso não pode ficar à porta da economia, não é? E à porta das empresas, ou à porta da administração pública. Portanto, isto é uma questão muito importante, e mais uma vez, voltando agora para o pseudo-laboratório de experimentação que podem ser as universidades, aqui é muito interessante também porque fala-se muito sobre isto, mas pratica-se muito pouco, e há uma retórica muito elaborada, mas depois em termos de práticas concretas é tudo contrário. Muitas coisas são contrárias a esta ideia da separação de tempos e a valorização do descanso. Uma segunda ideia, que eu acho que este tema que o Pedro nos traz permite discutir, é a questão das desigualdades, não é? Portanto, e as desigualdades como um problema multidimensional, ou seja, não são só desigualdades económicas, são desigualdades sociais, educacionais, políticas. E eu aqui não resisto a uma chamada de atenção particular para a questão da educação. Porque quando nós falamos em tempos de trabalho, temos que falar também, antes de nós estarmos a trabalhar, o que é que nós estamos a fazer? Normalmente a estudar. No tempo em que estamos a estudar. E o que é que acontece aí? Nomeadamente no ensino pré-escolar, no ensino básico, no ensino secundário e no ensino superior. E eu aqui não resisto a citar uma pessoa que todos provavelmente conhecerão, que é o José Pacheco, que é o fundador de um dos projetos mais icónicos e controversos da educação mundial, como a Escola da Ponta, a Escola Projeto Âncora, e ele diz a dada altura assim: não é aceitável um modelo educacional em que os alunos do século XXI são ensinados por professores do século XX com práticas do século XIX. E, efetivamente, se nós aplicarmos isto, se transpusermos isto para a área do trabalho, também podemos fazer aqui uma reflexão interessante, não é? Portanto, há aqui um desfazamento temporal acerca daquilo que está a acontecer. E porquê é que eu introduzo esta questão da educação? Porque, de facto, nós estamos a falar do setor privado, sobretudo, não é? Mas também da administração pública, portanto, estamos a falar de organizações. Mas as pessoas, antes de estarem nas organizações a trabalhar, estão a estudar. E o que é que estudam? Como é que estudam? Quais são os modelos que são passados? O que é passado em termos de conhecimento? E isto é uma preocupação, porque nós temos o privilégio, não é? Apesar de algumas adversidades, mas o privilégio de contactar todos os anos com jovens de diferentes gerações. À medida que os anos passam, não é? Os cabelos brancos vão aparecendo, nós conseguimos fazer comparações. E há diferenças, obviamente, imensas, mas há depois aqui uma questão que é difícil de trabalhar e que eu vejo muitas vezes com uma regularidade, que é aquilo que em inglês nós dizemos o mindset, não é? Que são as mentalidades. E essas, como nós sabemos, não é? Nós vivemos quase 50 anos em ditadura, eu felizmente já nasci em democracia, mas os meus pais falam muito sobre isso e eu também leio muito sobre isso, e de facto há aqui um problema. Porque eu vejo jovens de 18 anos a entrar numa faculdade a pensarem nos formatos, por exemplo, a propósito agora dos 4 dias, semana de 5 dias, 2 dias de fim de semana. Portanto, isto é inculcado num sistema educativo. Ou seja, este debate não pode deixar de fora. E é uma oportunidade para nós também pensarmos o sistema educativo em Portugal. E é por isso que eu não resisti àquela passagem provocatória de José Pacheco, não é? Porque, de facto, é muito importante. A educação tem que estar no centro deste debate. Porque senão nós queremos atingir, é como numa receita, não é? Queremos um produto final, mas não misturamos os ingredientes necessários para esse produto final, vai ser um insucesso, não é? Garantido. Depois, uma terceira ideia que me ocorreu quando estava a pensar nestas questões que o Pedro analisa
a questão das culturas nacionais, até porque o Pedro escreveu este texto, mais este livro, para a realidade norte-americana, etc. A questão das culturas nacionais, as culturas organizacionais e as culturas profissionais. Isto tudo no plural, de forma propositada. Ou seja, nós temos muitas... ouvimos, não é? Isto nas empresas é absolutamente reconhecido. A questão da diversidade, da promoção da inclusão, etc. Mas daquilo que eu nunca trabalhei em nenhuma empresa, não é? Mas eu contacto diariamente com pessoas que trabalham em empresas e empresas com escalas diferentes, multinacionais, microempresas, pequenas empresas, médias empresas. E há também alguma regularidade que eu vou notando, que é, ok, muito bem, retórica, diversidade, promoção da inclusão, até porque isso faz parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, não é? Que é outro jargão que entrou da altura quando nós começamos a desconstruir. Enfim, perdemos no meio daquilo tudo. E esta ideia, sim, de diversidade e promoção da inclusão, mas depois as soluções que muitas vezes são apresentadas são soluções iguais para todos os trabalhadores, os benefícios, e não se atendem propriamente às reais particularidades, especificidades das pessoas, as necessidades. Eu posso estar sozinha no mundo, posso trabalhar numa empresa, posso estar sozinha no mundo, mas eu preciso conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. E eu não tenho família, mas tenho o direito a ter a minha vida pessoal. E, portanto, há aqui uma questão que eu acho que é muito importante, sobretudo se nós pensarmos no tecido empresarial português, não é? Estas grandes multinacionais que muitas vezes vão à frente nos laboratórios de experimentação, destas medidas, nos projetos piloto, não são representativas do tecido empresarial em Portugal, não é? Portanto, e é isso que eu falo muitas vezes com os meus alunos, não é? Nós estamos a falar nas aulas e às vezes a frustração dobra ou triplica. Ficas, professor, isto é muito interessante, mas eu vou para a minha empresa, o plano de comunicação da empresa, na área de recursos humanos, professora, logo o inquérito tem que ser muito curto, não há tempo. Não há tempo para preencher o inquérito. E eu disse, mas como é que vai ser um diagnóstico sem... Como é que vai apresentar medidas para fazer um diagnóstico robusto? Não dá. É como quando vai ao médico, não é? Convém que o médico faça um diagnóstico cirúrgico para a patologia que tem, senão vai andar sempre a sofrer de maleitas ao longo dos dias, não é? E da vida. E, portanto, há sempre esta tensão. E depois também, por exemplo, um caso que eu tenho estudado e tenho seguido com mais atenção é o setor do comércio a retalho, nomeadamente os centros comerciais, que é uma área também muito polémica, então em Portugal, por causa dos horários de trabalho, não é? Ainda no outro dia me cruzei com uma série de notícias sobre isso. É muito polémico por causa do fechamento das superfícies comerciais, etc., por causa da questão do consumo, e de facto obriga-nos a pensar que há aqui especificidades do ponto de vista organizacional que têm que ser salvaguardadas, e nomeadamente, por exemplo, há pouco eu falava no consumo, a pandemia veio de facto provavelmente alterar a indústria do negócio e das ideias de negócio dos centros comerciais, porque nós agora o que é que nós temos? O comércio eletrónico, não é? Há muitas coisas que nós compramos online. E nós pensarmos, por exemplo, nos centros comerciais, nas lojas de vestuário, de restauração, com a questão das plataformas digitais. Portanto, nós já não vamos à praça de restauração, já não vamos à loja comprar a roupa, já não vamos ao hipermercado fazer as compras. Muitas vezes utilizamos as plataformas digitais e isso tem implicações, nomeadamente sob o ponto de vista dos trabalhadores que estão nessa indústria e também ao nível do consumo. Obviamente isso tem consequências. Sofia, dá terminando. Eu já vou para a quarta e última ideia. A quarta e última ideia que o Pedro também fala e que eu acho que é muito importante, a ideia da mudança organizacional. Este é um tema que a Sociologia das Organizações em que tenho trabalhado, e eu própria, nas minhas investigações. Portanto, introduzir mudança. Claramente este tema que o Pedro nos traz sugere a questão da mudança, não é? Mudança dentro das organizações, sejam empresas, sejam organizações não empresariais, portanto, organizações em sentido lato. Há uma questão da mudança e da gestão da mudança. E é por isso que, como o Pedro refere, por exemplo, os projetos pilotos, os laboratórios de experimentação, no setor privado e na administração pública são muito importantes. Porque, como eu dizia no início, não há aqui uma fórmula matemática mágica. Portanto, nós temos que ir gerindo, e depois também há aqui uma controvérsia em relação a como é que é esta gestão de cima para baixo, de baixo para cima. Provavelmente nós vamos ter que encontrar aqui modelos híbridos, porque nós sabemos que as mudanças nas organizações impostas de cima para baixo normalmente são condenadas ao fracasso. Porque as pessoas não são envolvidas, as das bases, não é? E, portanto, o processo de gerir esta mudança é muitíssimo importante. E às vezes mais do que o resultado final é o processo. Nós podemos ter insucessos, não é? Ao longo do processo, mas esses insucessos são insucessos participados. E,
portanto, a ideia de que a questão vai surgir top-down, sob o ponto de vista legislativo, etc., tem que ser também, eu acho que, bastante pensada e refletida, porque isso pode estar a condenar ao insucesso a gestão desta mudança organizacional. E isto porquê? Porque essa mudança é uma mudança organizacional, tem uma dimensão, obviamente, organizacional, mas há uma dimensão individual da mudança. Como é que nós, dentro da organização, mobilizamos cada trabalhador, e muitas vezes sabemos que esses trabalhadores têm perfis diferentes, têm necessidades diferentes. Portanto, a ideia da mobilização é muito importante, e o Pedro também refere isso no livro. Portanto, mobilizar as pessoas para a causa e para a multidimensionalidade desta causa. Depois tentar, então, encetar esses projetos de mudança. E depois outra coisa que é muito importante, que é a sustentação dessa mudança. É o acompanhamento dos resultados. Não é? E aqui há 3 verbos importantes, que é mobilizar, mudar e sustentar. Porque muitas vezes é necessário fazer ajustamentos, há insucessos e têm que ser corrigidos. Podemos perder uma batalha, mas não perdemos a guerra propriamente. E, portanto, isso tem que ser monitorizado ao longo do tempo. É por isso que esses laboratórios de experimentação são muito interessantes, mas têm que ter uma continuidade ao longo do tempo, para ver efetivamente quais são os efeitos que daí podem decorrer. E é por isso, e só em jeito de conclusão, por exemplo, a propósito desta mudança, há todo um conjunto de reflexões a propósito da mudança. Como é que nós podemos implementar a mudança nas organizações? Há teorias que defendem uma mudança planeada e outras que defendem uma mudança emergente. E há umas que defendem uma combinação entre estas duas. O que é que isto significa? Significa que há uma mudança planeada, portanto eu planei fazer isto, isto. Mas no curso dessa mudança há coisas inesperadas que surgem. Efeitos inesperados, reações, consequências, e que têm que ser integradas nesse processo de mudança. E é por isso que na discussão científica sobre a mudança organizacional se fala muito na combinação entre a mudança planeada e a mudança emergente. Como é que nós podemos agarrar essas coisas que estão a acontecer e têm que ser incorporadas neste processo de gestão da mudança organizacional em torno do tempo de trabalho nas organizações. Obrigada. Obrigado.